Fala pessoal, beleza? Vamos começar a nossa aula número 2 do nosso curso básico de VBA. É um curso básico, né? Mas mesmo que você já programa em VBA, você pode assistir tranquilamente, porque eu tenho certeza que muita coisa que eu vou falar aqui você ainda não sabe, tá? Na aula anterior, na aula 1, nós não programamos nada, eu apenas demonstrei para você, eu mostrei para você todas as principais aplicações do VBA, tá? Onde que você pode usar o VBA. Se você não assistiu a aula anterior, então assista, tá? É uma aula bem importante. Você viu que o VBA pode ser aplicado desde coisas simples, como preencher um relatório no Excel, até mesmo para coisas bem complexas, como buscar dados na internet, por exemplo, utilizando a tabela FIP, tá? Foi apenas alguns exemplos, né? Nessa aula, a gente vai começar a entender como o VBA funciona, tá? Como que ele está estruturado, como que ele se comunica ali com o Excel. E essa aula é de extrema importância, tá? Você pode, digamos, pular essa aula e já ir para a parte da programação, começar a escrever código, gravar macro e tal, que é o que eu vejo muita gente fazer, não por culpa da pessoa às vezes, mas por conta do que ensinam dessa forma, tá? Só que aí você vai ter um grande problema. Se você começar já a programar direto, sem entender o que você está fazendo, as coisas vão se tornar muito difíceis para você. Tá? Você vai escrever códigos que você não sabe por que está escrevendo aquilo, não faz muito sentido, e naturalmente você não vai entender nada, você vai achar VBA algo difícil, tá? Quando na verdade ele não deveria ser. Tá? Então por isso que eu faço questão de colocar essa aula logo no começo, que é para fazer você entender o VBA, como que ele está estruturado, ok? Essa aula é importante, tá? Então vamos começar. Eu tenho aqui a tela do meu computador e o que é o VBA? O VBA é uma linguagem de programação, tá? É como se fosse um robô que existe ali dentro do Excel. Então eu vou dando ordens para o VBA e ele vai executando ali dentro do Excel. E dentro desse contexto existe uma coisa importantíssima chamado, eu acho que você já deve ter ouvido falar em algum lugar sobre essa sigla POO, significa Programação Orientada a Objetos, tá? Já vou explicar o que é isso. O VBA é uma linguagem de programação orientada a objetos, tá? Não é 100% orientada a objetos, tá? Mas ela é orientada a objetos. E isso traz uma grande facilidade para a gente, porque o Excel ele é feito de objetos, tá? Mas o que são esses objetos que eu estou falando? Para ficar mais claro para você, uma célula como essa daqui, ó, que eu estou clicando, é um objeto, tá? Então uma célula é um objeto. O intervalo de células é um objeto também. Se eu tiver um gráfico aqui dentro, esse gráfico ele vai ser um objeto. Se eu tiver uma tabela, por exemplo, uma tabela como essa daqui, essa tabela aqui ela é também um objeto. Se eu tiver formas, então formas, assim, isso é um objeto. A planilha, tá? Como um todo, ela é um objeto. O próprio Excel, como um todo, ele é também um objeto, tá? Esse botão aqui é um objeto. Essas imagens aqui são objetos, tá? Então, tudo que você consegue, de alguma forma, visualizar, literalmente, com o seu olho, aquilo ali, ele é um objeto. Dentro do VBA, temos, por exemplo, formulários, tá? Isso aqui é um formulário. Esse formulário, ele é também um objeto. Eu posso colocar dentro desse formulário controles, tá? Por exemplo, deixa eu botar aqui alguns controles. Não se preocupe com isso daqui, tá? Em conseguir fazer isso daqui, eu estou apenas demonstrando para você, depois eu vou ensinar para você como é que você faz isso daqui. Eu quero apenas demonstrar. Esses controles aqui, ó, chamado de... Esse aqui é um test box, tá? São objetos, tá? O importante é que você entenda isso. O Excel ele é formado de objetos, tá? E o VBA ele tem a função de manipular esses objetos, tá? Então tudo praticamente se resume a você manipular objetos dentro do VBA.
Por que que é importante saber isso? Porque se você tem essa noção, essa consciência, as coisas ficam muito mais fáceis para você na hora de programar, tá? É por isso que eu faço questão de frisar isso aqui. E um objeto, eles possuem o que nós chamamos de propriedades, tá? O que é uma propriedade de um objeto? Uma propriedade são características, tá? E para exemplificar da melhor forma possível, de forma didática, eu criei aqui dois objetos, tá? Eu criei dois objetos, que são esses dois cachorros que estão aqui. Então eu tenho um cachorro aqui roxo e um cachorro preto, tá? Digamos que esses cachorros, eles sejam objetos que pertencem ao Excel, tá? Eu mostrei para você os objetos do Excel, planilha, célula. Porém, para você entender melhor, para ficar mais claro, eu criei dois objetos, cachorros, e digamos que eles fazem parte do Excel, tá? Bom, se esse cachorro aqui, ele é um objeto, e digamos que ele está submetido ao universo do VBA, então esse cachorro possui o que nós chamamos de propriedades, tá? O cachorro possui propriedades. Esse objeto cachorro possui propriedades. E o que é uma propriedade do cachorro, por exemplo? Esse cachorro ele tem um nome, certo? Então o nome é uma propriedade do cachorro. O cachorro tem um peso. Então esse peso é uma propriedade. O cachorro tem uma cor. Então a cor é uma propriedade, tá? O cachorro tem uma raça. Então a raça é uma propriedade, ok? Então propriedades são características de um objeto, tá? Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, essa calculadora ela é um objeto também. Quais são as propriedades dessa calculadora? Uma altura, tá? Sei lá, 15 centímetros. Uma largura é uma propriedade. Ela tem uma propriedade chamada número de botões, por exemplo. Ela tem uma propriedade chamada cor, ok? Então, são propriedades. Eu tenho, por exemplo, um isqueiro. Então, esse isqueiro também possui propriedades. Altura, cor, preta, peso, tá? São propriedades. Eu sou um ser humano, possuo propriedades. Quais são minhas propriedades? Eu tenho uma altura, eu tenho um peso também, eu tenho um nome, Israel, tá? Eu tenho um número de olhos, de braços, enfim, tá? Eu acho que você já entendeu o conceito de propriedades, tá? Da mesma forma que objetos normais na vida real possuem ali suas propriedades, seus atributos, características, que o definem como tal, dentro do Excel temos objetos também, que são planilha, célula, tudo que eu te mostrei aqui, que também possuem propriedades. E agora você vai ver como que é simples programar em VBA quando você entende isso. Eu vou acessar aqui o VBA, tá? Estou aqui no VBA. E, claro, eu acabei de abrir a tela do VBA. Não se preocupe com isso daqui. Você pode pensar, mas ele já vai entrar, já vai começar a programar e nem explicou como é que entra. Você não precisa entrar em nada dessa tela aqui. Eu apenas quero que você veja, observe e entenda. Depois eu vou explicar para você como é que você entra no VBA, etc e tal, tá? Eu estou aqui dentro do VBA. Então eu vou criar o que nós chamamos de macro, tá? Então, por exemplo, eu vou criar uma macro chamada alterar propriedade, tá? Eu criei uma macro chamada alterar propriedade. Dentro desse espaço aqui, ó, entre sub e end sub, eu vou colocar diversas instruções. O que é uma instrução? É ordens que eu dou para o VBA. VBA, faça isso, depois faça aquilo, depois faça aquilo outro. Tá? E essas ordens eu dou utilizando um idioma, certo? Esse idioma é o idioma VBA, é o Visual Basic. Então, quando você fala, por exemplo, com uma pessoa, dá uma ordem para a pessoa, enfim, se comunica, você usa o teu idioma português para se comunicar com aquela pessoa. Quando uma pessoa ela é, digamos, muda, não fala, você usa outro idioma, que é Libras, né? A linguagem de sinais. Quando você quer falar com uma pessoa de outro país, você usa um outro idioma, tipo inglês, por exemplo, tá?
Quando você quer falar com um cachorro, você grita, sai, passa, não sei o que, você assobia. Então, com cada ser que você se comunica, você vai se comunicar de uma forma utilizando o idioma. Eu me comunico com o VBA, com o Excel, utilizando um idioma. Esse idioma é o Visual Basic, tá? É isso que ele... Então eu tenho que escrever no idioma Visual Basic, tá? Então o VBA, o Visual Basic, é um idioma, ok? A gente chama esses idiomas de linguagem de programação. Então o Visual Basic for Applications, que é o VBA, é o idioma que eu me comunico com o Excel, é a linguagem de programação do Excel. Se eu quiser criar um aplicativo para celular, por exemplo, eu utilizo outras linguagens de programação, por exemplo, Python ou Java, JavaScript. Há dezenas de linguagens de programação no mercado, tá? O Excel, a linguagem de programação do Excel é o Visual Basic, tá? Então aqui dentro eu criei uma macro, um procedimento, tá? Que eu chamei de alterar propriedade. Agora aqui dentro eu vou começar a escrever instruções, tá? Aqui dentro do VBA eu vou começar a escrever instruções para o VBA executar. Então, e essas instruções resumem-se a eu manipular objetos. Lembre-se que eu criei um objeto, esse objeto cachorro aqui. Eu criei apenas para exemplificar para você, tá? Porém, todos os outros objetos do Excel se comportam da mesma forma. Eu vou utilizar o cachorro para ficar mais claro a explicação. Então, para eu fazer referência a esse cachorro roxo que está aqui, a primeira coisa que eu faço é colocar o nome do cachorro, do objeto. Esse cachorro chama-se cachorro 1. Então eu escrevo cachorro 1, tá? Coloquei o nome do cachorro. E agora? Agora eu aperto o ponto. Aí olha o que acontece aqui, ó. Quando eu aperto o ponto, o Excel lista para mim, o VBA lista para mim uma lista, tá? De coisas. Essa lista nós chamamos de IntelliSense. E o que tem nessa lista? Essa lista tem as propriedades do objeto, ok? Dentro dessa lista eu tenho as propriedades do objeto. Então esse cachorro 1, ele tem uma lista, uma série de propriedades. Uma dessas propriedades é a propriedade nome. Então eu aperto o ponto e escrevo nome. Olha lá. Pronto. Então eu estou acessando agora a propriedade nome do cachorro. Então eu vou apertar agora o sinal de igual. Esse sinal de igual na programação significa recebe, ou eu estou atribuindo ao nome. Então eu vou dar um nome para esse cachorro. Eu vou chamar de Max. Ok? Pronto. Entre aspas. Texto a gente escreve entre aspas dentro do Excel. O que eu fiz aqui? O que essa instrução está fazendo? Eu estou pegando o cachorro 1 e dizendo que o nome dele vai ser Max. Tá? Então ele está recebendo o valor de propriedade Max no seu nome. Tá? Pronto, eu criei uma macro que altera o nome do cachorro. Ok? Isso aqui é minha macro, chamado alterar propriedade. É claro que se eu for executar essa macro, como é que eu faço para executar essa macro? Eu posso clicar nesse botão aqui, eu posso apertar F5, ou eu posso atribuir essa macro a um botão, já iremos fazer isso. Se eu executar essa macro, aqui assim, não vai acontecer nada, tá? Porque eu alterar o nome do cachorro não traz nenhum tipo de efeito visual, tá? Mas eu alterei, eu criei uma macro que alterou a propriedade nome do cachorro. Mas vamos fazer outra coisa. Eu quero, além de alterar o nome, eu quero alterar a cor do cachorro também. Então como é que eu faço isso? Seguindo a mesma lógica. Eu ponho o nome do objeto, no caso cachorro 1, tá? Cachorro 1. E agora eu faço o quê? Aperto o ponto. O ponto é a tecla mágica do VBA. Apertei o ponto, eu tenho acesso às propriedades do cachorro. Eu quero a propriedade cor do cachorro, aqui, cor, tá? O que eu faço agora? Igual. Olha só, quando eu aperto o sinal de igual, o Excel lista para mim os valores de propriedades para minha cor, tá? Então essas cores aqui estão disponíveis para esse cachorro. Eu quero que ele seja um cachorro amarelo. Pronto. Ok?
Então eu tenho uma macro que tem duas instruções. Primeiro, alterar o nome do cachorro, depois alterar a cor do cachorro. Eu vou executar essa macro. Então como é que eu faço? Eu vou pegar esse botão que está aqui, ó, que é uma imagenzinha, botão direito no botão, atribuir macro. Aparece essa caixa e aqui a macro que eu criei. Tá? Então tá vendo que isso aqui é uma macro, tá? Alterar propriedade. Ok. Agora, quando eu clicar nesse botão, o que vai acontecer? O Excel, o VBA, ele vai executar essas instruções aqui, tá? E o que vai acontecer quando eu clicar nesse botão, executar aquela instrução? Fico olhando para o cachorro, eu vou clicar, o cachorro ficou amarelo, ok? Agora você conseguiu ver o negócio acontecendo, agora ficou mais visual, tá? Então, o VBA, ele alterou o nome do cachorro, depois alterou a cor desse cachorro aqui, tá? Para amarelo. Então, isso é o que o VBA faz. Ele manipula objetos. É claro, eu dei um exemplo para o cachorro. Eu já vou dar exemplos práticos do próprio Excel. Mas o importante é que você entenda como que o VBA funciona, tá? Como que ele está estruturado. Esse cachorro de baixo aí, ele é o cachorro 2, tá? Então, vamos fazer a mesma coisa. Cachorro 2.name, eu vou dar um nome para ele, aliás, ponto .name não, ponto .nome, que é a propriedade nome, vou dar um nome de Bob. E depois eu quero alterar a cor desse cachorro 2, cachorro 2.cor, eu quero que ele seja branco, ok? Pronto, eu tenho uma macro chamada alterar a propriedade. Nessa macro eu tenho 4 instruções, elas são executadas uma por uma. Uma outra forma de eu executar a macro é apertando a tecla F8. Eu clico aqui dentro e aperto F8. Repare que ficou amarelo. Sempre que eu apertar F8, a linha que está em amarelo vai ser executada. Então, ó, eu apertei F8, ele vai dar o nome para esse cachorro de Max. Apertei de novo, ele ficou amarelo, tá? Aqui ele pulou para cá. Deixa eu voltar para cá. Acabei executando a macro de uma única vez. O cachorro ficou branco. Deixa eu alterar de novo aqui a cor, ao invés de branco, eu quero alterar para azul. Bom, quando eu clicar nesse botão, o Excel vai fazer alterar o nome do cachorro para Max, pintar de amarelo, esse primeiro cachorro. Depois vai dar o nome de Bob para esse cachorro e vai pintar o cachorro 2 de azul, tá? Então eu vou clicar no botão, ele ficou azul, ok? Então é dessa forma que o VBA ele funciona, tá? Nós temos objetos e temos propriedades que pertencem ao objeto. O VBA ele altera essas propriedades. Claro, não é só isso, né? Um exemplo prático, vamos fazer um exemplo prático agora. Eu vou criar uma outra macro, sub. Vou chamar essa macro de alterar nome planilha, tá? Apenas para você entender. Perceba uma coisa. Essa planilha aqui, ó, é chamada de planilha 1, onde está o cachorro, tá? Aqui, ó, eu tenho a lista de planilhas que eu tenho na minha planilha, tá? Nessa janela. Eu já vou explicar como é que você faz para chegar aqui. Essa planilha 1, ela é chamada de planilha 1. Repare aqui, ó, o que está fora dos parênteses, planilha 1. Então, esse é o objeto. Lembra que eu falei que a planilha é um objeto? Então, qual que é o passo a passo? Você escreve o nome do objeto, planilha 1. Da mesma forma que era cachorro 1. Planilha 1. Quando eu apertar o ponto, o Excel vai listar para mim o quê? A lista de propriedades desse objeto. Tá? Repare que tem muito mais propriedades do que o cachorro. Uma das propriedades é a propriedade name, olha só. Name, tá ali, ó. Igual. Agora eu vou dar um nome para essa planilha. Vou chamar essa planilha de cachorros. Cachorros. Pronto. Eu vou clicar nesse botão aqui, ó, executar. O que vai acontecer com essa planilha? Cliquei, repare que ela foi alterado o seu nome para cachorros, ok? Então, exatamente o mesmo princípio, tá? Você tem um objeto,
Você aperta o ponto, tem uma lista de propriedades, aí você altera a propriedade, tá? Eu fiz para planilha. Eu posso alterar a cor da planilha também. Planilha, ponto, deixa eu ver se eu tenho qual que é a propriedade color. Planilha ponto, em algum lugar aqui eu tenho uma propriedade que altera a cor da planilha. Eu tenho apenas que lembrar dela agora. São muitas propriedades. Não consigo lembrar qual que é a propriedade que altera a cor. No final da aula eu lembro e mostro para vocês, tá? Mas eu consigo lembrar, eu consigo também alterar a cor da planilha. Lembrei aqui, ó. É a propriedade, eu aperto o nome da planilha, aí ponto. Aí tab, o que é esse tab? É uma propriedade que diz respeito a essas a aba que está aqui embaixo, tá? Aí ponto color, tá? Pronto. Aí eu ponho a cor da planilha, por exemplo, VB red. Esse VB red é uma constante que representa a cor vermelha. Eu executei e repare que a minha planilha está vermelha. Se eu trocar, ela fica vermelha, tá? Então, apenas pequenos exemplos, tá? Só para você entender o VBA. A mesma coisa acontece, por exemplo, se eu quiser alterar o valor de uma célula. Digamos, eu tenho aqui várias células. Essa célula aqui, ó, é a célula B3, tá? Como é que eu faço referência a uma célula dentro do VBA? Eu vou criar uma outra macro, chamada sub, alterar cor célula, tá? Alterar cor célula. Então repare que eu tenho várias macros, tá? Isso aqui, ó, que eu estou criando, ó, sub, alterar célula, end sub. Isso aqui é uma macro. Isso aqui é uma outra macro, tá? Isso aqui é uma outra macro. Então eu tenho várias macros, tá? Então procedimentos são macros. E eu uso a linguagem VBA para criar macros. Então essa é a diferença entre VBA e macros, tá? Tem gente que não entende a diferença, essa é a diferença. VBA é a linguagem de programação. Macros são esses procedimentos que eu crio aqui dentro, tá? Agora eu quero alterar cor célula? Não, alterar valor, tá? Não é cor, é valor da célula. Como é que eu faço referência a uma célula? Uma célula é um objeto também. Essa aqui, ó, é a B3. Então eu escrevo range, tá? Range é a classe, é o tipo do objeto. Cada objeto tem um tipo, uma classe. Por exemplo, o cachorro pertence à classe cachorro. Ele tem propriedades de cachorro. Agora, por exemplo, um carro também é um objeto, mas ele é do tipo carro. Ele tem propriedades de carro. Então, por exemplo, uma das propriedades do carro é a porta. Ele tem o número de portas. O cachorro não tem porta, tá? Por que o cachorro tem porta, não tem porta e o carro tem? São objetos, mas de classes diferentes, de naturezas diferentes, tá? Então, no Excel também. Então, a célula é um objeto da classe range. Então, ela vai ter propriedades de célula. Eu escrevo range, abro aspas e coloco o endereço da célula. Por exemplo, B3, fecho aspas, fecho parênteses. E agora, apertar o ponto, ele vai listar para mim as propriedades da célula B3. Uma das propriedades é a propriedade value. Essa propriedade significa valor. Então eu vou apertar o sinal de igual e essa propriedade valor vai receber um valor. Qual valor? Vou escrever VBA Academy. VBA Academy, entre aspas, porque é um texto. Quando eu clicar nesse botão, ele vai executar a macro e escreveu aqui VBA Academy. Ok? Bem semelhante ao exemplo que eu dei na aula anterior, que ele preencheu um relatório. Tá? É esse princípio aqui. Tá? É esse princípio.
Então, isso aqui é a forma que o VBA está estruturado. Nós temos objetos que possuem propriedades, o VBA altera as propriedades desse objeto. Se você for ver, na maioria dos códigos que você for começar a observar, é formado de alguma coisa, ponto alguma coisa, igual alguma coisa. Tá? É 90% assim. Tá? 90% assim. Alguma coisa, ponto alguma coisa, ponto alguma coisa, ponto alguma coisa, no final, igual alguma coisa. Tá? É você pegar valores e atribuir a propriedades. Tá? É claro que não é só isso. Tem muitas outras coisas, como funções, enfim, estruturas de decisão, de repetição, etc. Tá? Mas tudo, a estrutura principal é essa aqui. Além das propriedades, o VBA possui também, os objetos, eles possuem também métodos. Tá? Então o que é uma propriedade? É isso daqui que eu te mostrei, é um atributo, tá? Que pertence a um objeto. No caso da célula, temos propriedade valor. Temos propriedade também, por exemplo, tamanho da coluna, tá? Largura da célula. Que aqui eu posso alterar aqui, como eu posso alterar também lá pelo VBA. Altura, então ela pode ser grande, pode ser pequena. Eu posso alterar a cor da fonte, alterar a própria fonte, alterar o tamanho da fonte, são tudo propriedades da célula, a gente faz pelo VBA. Além disso, existem outras das propriedades, existem os métodos. Tá? O que é um método de um objeto? É uma ação que ele executa. Tá? Então, por exemplo, além da ação, além da propriedade do cachorro, vamos voltar para esse exemplo aqui. Ó. Eles possuem ações, que são métodos. Quando eu escrevo, por exemplo, cachorro 1 e aperto ponto, repare que aparecem alguns ícones aqui, ó, diferentes. Uns ícones meio amarelo, como se fosse uma borrachinha amarela. Essas borrachinhas amarelas são os métodos do objeto. Tá? Então, por exemplo, um dos métodos é esse método caminhar aqui. Ó, tá? Olha só, eu apertei cachorro, apertei ponto e vim no caminhar. Na hora que eu dou igual um espaço, ele vai escrever aqui, ó, distância as integer. O que significa isso? Isso aqui é um parâmetro, tá? Então, métodos possuem parâmetros para funcionar, tá? Que são valores que eu forneço para aquela ação ser executada. Alguns métodos possuem parâmetros opcionais, outros possuem parâmetros obrigatórios, tá? Que eu tenho que fornecer. A distância é um parâmetro obrigatório, porque se eu quero que o cachorro 1 ande, que ele caminhe, eu tenho que dizer o quê? Qual distância que ele vai caminhar. Então, por exemplo, eu vou colocar 50, tá? Aqui do lado, ó, 50. O que vai acontecer aqui agora? Quando eu executar essa macro, esse cachorro vai sair daqui e vai andar 50 alguma coisa, tá? Não sei se é metros, não sei qual é a unidade, ele vai andar. Eu vou clicar no botão, repare que ele andou, ó. Ele veio parar aqui. E ele andou muito, inclusive. Tá? Vamos fazer ele voltar. Menos 50. Cliquei aqui. Ele voltou para onde ele estava. Tá? Então, isso aqui é uma ação do objeto. Se eu colocar, por exemplo, 10 e executar, ele saiu daqui e andou até aqui. A mesma coisa para o outro cachorro. Então, outro método para o cachorro 2, ponto caminhar. Eu quero que ele caminhe. Ele tem um parâmetro, ó. Um parâmetro obrigatório, distância. Quero que ele caminhe quantos? 25. 25 metros, que seja, não sei qual é a unidade. Quando eu clicar no executar, eles vão caminhar. O cachorro que estava aqui caminhou mais 10 para frente, e esse aqui caminhou 25. Tá? Ele veio daqui e parou aqui. Tá? Então, isso são métodos, ações. Os objetos do Excel também possuem métodos, alguns, não todos. E alguns métodos têm parâmetros obrigatórios, outros não. Já vou dar exemplos para você. Outro exemplo de método, por exemplo, eu vou apagar a parte que ele caminha. Cachorro 1 ponto. Deixa eu ver aqui. Ó. Eu tenho uma propriedade chamada ir para casa. Ó, cachorro 1 ponto ir para casa.
que vai acontecer se eu executar essa macro aqui agora? O cachorro 1 é o cachorro amarelo. Eu cliquei, repare que ele foi para casa, tá? Então ele foi para casa, eu executei o método ir para casa. Agora eu vou executar de novo essa macro. Cachorro 2, eu quero que ele volte para onde ele estava. Então cachorro 2 ponto, eu vou pegar o método ir para início. Repare que esse método não tem parâmetro, tá? Porque ele apenas vai para o início. Tanto cachorro 1 quanto cachorro 2, eu quero que eles vão para o início. Eu vou executar, ambos vão para o início, tá? Ou seja, são métodos. O VBA executa as instruções. Outro exemplo de método para esses cachorros que eu criei é o método fugir, tá? Então eu quero que o cachorro 1 fuja. Tanto o cachorro 1 quanto o cachorro 2. Ponto fugir. Eu vou clicar nesse botão, eles desapareceram, tá? Eles fugiram. Agora eu vou voltar para cá e vou executar de novo essa macro. Eu vou alterar aqui, ó. Ao invés de fugir, eu quero que eles voltem. Então tem o método voltar. Cachorro 2 ponto voltar, tá? Eu vou clicar no botão para executar, eles voltaram. Essa é a estrutura do VBA. Temos propriedades, temos objetos que possuem propriedades, que nós manipulamos. E objetos possuem métodos também, tá? Um exemplo prático de método, vamos ver. Eu vou clicar nessa célula. Deixa eu voltar aqui, vou criar uma outra macro aqui embaixo, ó, sub exemplo método, tá? Exemplo método. Essa aqui é a célula B3, então, range B3 ponto. Repare que eu tenho vários métodos. Activate, o que o método activate faz? Ele ativa, ele seleciona a célula. Então, se eu clicar em outra célula que não seja a B3, por exemplo, eu cliquei em A8, na hora que eu clicar nesse botão, ele vai selecionar a B3, tá? Ou seja, é um método, é uma ação que o objeto faz. O que mais que tem aqui de célula? Add comment. Esse método add comment vai adicionar um comentário à célula B3, tá? Deixa eu escrever um texto qualquer. Será que vai funcionar isso daqui? Executei a macro. Olha só, texto, tá? Então isso aqui é um exemplo de método, tá? Feito pelo VBA. Outro método, por exemplo, .clear. O método clear, ele limpa, tá? Apaga tudo que tem na célula. Eu vou clicar no botão, limpou tudo, inclusive o comentário, tá? Eu vou escrever outra coisa aqui, ó, por exemplo, range B3 ponto value igual a VBA Academy. Ele vai colocar ali escrever VBA Academy. Eu quero copiar o valor que está aqui em B3. Então eu vou escrever o seguinte, ó, aqui embaixo eu vou escrever assim, ó, range B3 ponto copy. Se eu apertar o ponto, repare que ele traz um parâmetro chamado destination, tá? Destination. Então esse método copy possui um parâmetro. O que é o parâmetro destination? É para onde eu quero colar o que eu copiei. Eu quero colar lá na célula A1, range A1. Então eu vou clicar aqui. O que ele fez? Pegou o que estava aqui e copiou daqui e colou ali. Tá? Isso são apenas exemplos, tá? De métodos e propriedades. Não fique desesperado nossa, mas eu não sei como é que faz isso. Não se preocupe, é apenas para explicar para você o que são métodos, propriedades. Nas outras aulas vamos entender sobre isso. Esse método copy, ele tem um parâmetro chamado destination, mas esse parâmetro não é obrigatório. Como é que eu sei que não é obrigatório? Porque ele está entre colchetes, o destination. Então eu posso deixar sem preencher. O que acontece se eu deixar sem preencher? Ele apenas copia. Está copiado. Agora, se eu vier aqui e der um Ctrl V, ele vai colar, tá? Então, isso são
exemplos de objetos que possuem métodos e que possuem propriedades. Tá? É dessa forma que o VBA funciona. A gente vai manipular, a partir das próximas aulas, aprender a manipular esses objetos. Tá? Os objetos, propriedades e métodos. E a partir desses conceitos é que você faz tudo aquilo que eu te mostrei na aula anterior. Abrir arquivo, copiar dado de um arquivo, colocar em outro, deletar linhas, deletar colunas, fazer tratamento de dados, preencher relatórios, criar formulários que fazem cálculos entre eles, ok? Acessar a internet, tudo se resume a manipular objetos, tá? Métodos e propriedades, ok? Agora, como é que você acessa o VBA para escrever tudo isso que eu te mostrei, né? Apenas foi uma demonstração. Eu vou fechar esse arquivo aqui e vou abrir um arquivo em branco, tá? Eu creio que até esse momento você já entendeu esse conceito, tá? Importantíssimo do Excel. Eu vou abrir uma planilha nova do Excel em branco. Eu vou te mostrar por que é importante você entender esse conceito de saber que existem objetos e propriedades. Você vai ver por que isso é muito importante já no próximo exemplo. Para você acessar o VBA, começar a trabalhar com o VBA, é importante que você tenha aqui, ó, na faixa de opções, uma guia chamada Desenvolvedor. Nessa guia Desenvolvedor tem várias opções para você usar o VBA, inclusive a própria opção de você acessar o VBA. Essa guia, se ela não estiver habilitada, se ela não estiver aparecendo aqui, ó, você vai clicar em Arquivo, Opções, aqui em Personalizar a faixa de opções, você vai ter nessa janela aqui, ó, uma marcação chamada Desenvolvedor. Então ela vai estar desmarcada para você. Você vai marcar, tá? Clicar em OK, ela vai aparecer aqui, tá? Clicando em Desenvolvedor, você vai ter a opção Visual Basic, tá? Repare ali, ó, abre o editor Visual Basic. Então quando você clica aqui, vai abrir essa tela para você. Essa tela é o editor Visual Basic, ou seja, onde você edita os códigos, onde você escreve os códigos do Visual Basic, do VBA, tá? Além de acessar essa tela por aqui, você pode acessar também apertando a tecla Alt mais F11, tá? Se for um notebook que não funciona Alt F11, você aperta Alt Fn F11 para alguns computadores, tá? Eu prefiro sempre vir por aqui, Visual Basic. Aqui dentro você vai ter essa janela e duas janelas do lado. Deixa eu maximizar isso daqui. A janela de projeto e embaixo a janela de propriedades, tá? Por isso que é importante esse conceito. Em todo lugar você vai ver isso. Propriedades, tá? Se essas janelas não estiverem aparecendo para você por algum motivo, você vai clicar em Exibir, Project Explorer, ou apertar Ctrl R. Vai aparecer a janela de projeto. Exibir de novo, janela Propriedades, ou a tecla F4. O que tem na janela de projeto? Vai ter os principais objetos do Excel, começando pelo próprio Excel. Esta pasta de trabalho é o objeto que diz respeito ao Excel inteiro, tá? A todo o aplicativo do Excel. Depois você vai ter uma sequência de planilhas. Toda planilha que você vai ter aqui vai aparecer na janela de projeto. Se eu inserir planilhas, essas planilhas irão aparecer aqui também, tá? Repare que eu tenho um nome que está fora dos parênteses, um nome que está dentro dos parênteses. O nome que está dentro dos parênteses é o que aparece escrito na aba. Eu vou alterar aqui planilha 1 para início, por exemplo. Se eu voltar para o VBA, repare que dentro dos parênteses está escrito início, porque é o que aparece na aba. Mas fora dos parênteses está escrito o quê? Planilha 1. Então, para o VBA, essa planilha ela é planilha 1. Esse é o nome dela. Sempre que você for programar, use o nome
que está fora dos parênteses, o nome interno. Chamamos isso de codename, tá? Esse nome você usa quando estiver programando. Não use o nome que está dentro. Em raras exceções você usa o nome que está dentro. Por quê? Porque se você cria uma macro utilizando esse nome, início, por exemplo, vai funcionar a tua macro. Mas se alguém vir aqui e alterar o nome da planilha, a tua macro não vai mais funcionar, porque essa planilha não existe mais, tá? Porém, ninguém vai alterar o nome interno, ok? Agora, além disso, eu tenho esses objetos, eu posso inserir formulários, então vou clicar aqui em inserir, por exemplo, user form. Vai aparecer aqui também na janela de projeto o formulário. Se eu inserir mais user forms, eles vão aparecer aqui embaixo também. Esse user form também é um objeto, tá? Bom, embaixo da janela de projeto, eu tenho a janela de propriedades. Quando eu clico em qualquer objeto, automaticamente na janela de propriedades aparecem as propriedades do objeto que eu cliquei. Se eu clicar em planilha 1, aparecem as propriedades da planilha 1. Name, display page breaks, que seria a quebra de página, enfim, diversas propriedades aqui, ok? Se eu clicar na planilha 2, aparecem propriedades da planilha 2. Se eu clicar no formulário, aparecem as propriedades do formulário. Por exemplo, uma das propriedades do formulário é a propriedade caption. Aqui, ó. E a propriedade caption é o título que aparece aqui em cima. Vou escrever, por exemplo, VBA Academy. Repare que apareceu aqui, ó. Se eu executar agora, VBA Academy, tá? Ou seja, é propriedade, são propriedades. Se eu inserir controles aqui, por exemplo, uma caixa de texto, como essa daqui, e clicar sobre a caixa, aparecem agora propriedades da caixa de texto. Tá? Então, selecionei o objeto, as propriedades do objeto aparecem na janela de propriedades. Ok? Aonde que eu escrevo os códigos? Onde que você escreve códigos? Você escreve códigos dentro de módulos. Então você vai clicar em inserir módulo. Repare que vai aparecer aqui agora na janela de projeto, módulo 1. Dentro desse módulo 1 é onde você escreve os códigos. E como é que eu escrevo um código? Tá? O que é um código? Como é que eu escrevo uma macro, aliás? Você pode clicar em inserir, procedimento. Aqui você vai colocar o nome do procedimento. Tá? Essa é a forma que ninguém usa, eu diria assim. Ou você vai escrever direto aqui, ó, sub. Então toda macro começa com sub, de subprocedimento. Escreve sub e na sequência o nome da macro. Então eu quero criar uma macro que abre um arquivo e copia dados. Você vai dar o nome que você quiser, um nome que seja intuitivo. Importar dados, por exemplo. Importar dados, tá? Pronto. Você acabou de criar uma macro. Aqui dentro você vai colocar agora as instruções para o VBA, para ele executar, tá? Vamos dizer que essa macro apenas exibe uma mensagem na tela. Então vou utilizar uma função chamada MessageBox, MSGBox. Vou escrever um texto. Olá, mundo, tá? Pronto, eu tenho uma função que exibe uma mensagem. Como que eu executo a macro? Eu clico nesse botão aqui, ó, executar. Ele executa. Ou eu aperto a tecla F5, eu clico dentro da macro, aperto F5 e ele executa. Ou aperto a tecla F8 e aí ele vai executando linha por linha. Isso é bom para você depurar o código. O que é depurar o código? É analisar o código, inspecionar para ver se está tendo algum erro, alguma coisa e tal. F8. Executou. Outra forma de executar macro. Clica aqui, desenvolvedor, macros. Vai aparecer essa janela. Seleciona a tua macro, executar. Outra forma de executar macro, através de um botão. Você vai inserir uma forma, por exemplo, isso aqui. Botão direito, atribuir macro, procura a sua macro importar dados. Seleciona. Agora, quando clicar no botão, aquela macro vai ser executada. Cliquei no botão, olá mundo, tá? Executou a macro. São algumas formas de executar uma macro. Há outras formas ainda, que são através de eventos, por exemplo,
que é um evento? É quando alguma coisa acontece. Por exemplo, eu selecionei uma planilha. Quando eu selecionar a planilha, eu quero que execute sozinha a macro. É um evento. Ou quando eu alterar o valor de uma célula, eu quero que automaticamente seja executada uma macro. Por exemplo, eu escrevi alguma coisa aqui, eu quero que o Excel automaticamente dê uma mensagem ou delete alguma coisa, enfim. São outras formas de executar a macro, através de eventos, tá? Não vou entrar nessa parte, nesse curso, porque é um pouco mais avançado. Mas aqui no canal tem. Aqui no YouTube tem explicações sobre isso. E claro, o nosso curso completo lá, da VBA Academy, na plataforma, tem tudo sobre eventos, tá? É mais avançado. Não vou trazer para cá, para não confundir a tua cabeça. Porém, há outras formas também de executar macros. Ok? Eu te mostrei as principais aqui. Você pode executar macro também através de outras macros. Então, uma macro pode chamar a outra. Por exemplo, macro 2. Criei uma outra macro chamada macro 2. Se dentro dessa macro eu escrever call e escrever o nome da outra macro, por exemplo, importar dados, quando eu executar essa macro 2 vai chamar a macro 1. E a macro 1 vai ser executada. Eu posso ter aqui vários códigos, normal, e lá no finalzinho eu posso pedir para chamar a macro 1. Então eu vou executar essa macro. Ó. Cliquei nesse botão, olá mundo, porque ele executou essa macro, e essa macro chamou a macro importar dados. Tá? Então são várias formas de você executar uma macro. Tá? Repare que eu escrevi sub antes de escrever a macro. Isso é um subprocedimento. Outra forma também, outro tipo de procedimento, são os procedimentos functions, que são funções. Por exemplo, function, eu apenas escrevo function e ponho o nome da função. Por exemplo, dia atual. Eu chamei a minha função de dia atual, eu posso dar o nome que eu quero. Tá? Tanto para função quanto para macro, você dá o nome que você quiser, desde que ele não tenha espaços, não comece com números e nem com caracteres especiais. Não pode ter acento, tá? Sempre desse jeitinho aqui, ok? Criei uma função chamada dia atual. Se eu vier para dentro do Excel e apertar o sinal de igual, dia atual, a função que eu criei já aparece aqui, tá? Essa função dia atual, ela vai trazer para mim um valor qualquer. Dia atual, eu sempre ponho o nome da função que eu criei, seguido do sinal de igual. Agora, qual vai ser o valor dessa função? Vou colocar aqui ó, date. O que é o date? É a data atual. É uma função do Excel, do VBA, que traz a data atual. Então, se eu executar essa macro agora, essa função dia atual, o que vai acontecer? Vai trazer o dia atual no formato de número, tá? Eu posso vir aqui e colocar data abreviada 1º de abril. Obviamente, eu poderia já programar aqui mesmo, para já trazer certo o formato, tá? Mas é outro caso. Eu quero apenas mostrar para você que existe procedimentos sub, que são macros, procedimentos functions, que são macros também, porém são funções. As functions, funções, você pode usar tanto aqui na planilha, apertando igual, ou pode usar apenas internamente dentro do VBA. Tá? Quando que eu uso uma função, uma function, por exemplo? Digamos que eu tenho uma macro aqui dentro. Eu tenho uma macro aqui, importar dados. Digamos que essa macro, em um determinado momento, ela precisa pintar de vermelho um intervalo que eu selecionei. É apenas um exemplo. Tá? Aí digamos que eu tenho outra macro, e nessa macro também eu preciso pintar de vermelho um intervalo. Aí eu tenho outra macro que também precisa. Digamos que eu tenho 10 macros diferentes, e todas essas macros precisam pintar de vermelho um intervalo. Então eu posso escrever dentro de cada uma das 10 macros o código para pintar de vermelho. Ficaria algo redundante. Ou eu posso criar uma função que pinta de vermelho. Aí sempre que eu precisar pintar de vermelho, ao invés de eu escrever o código inteiro aqui dentro, eu apenas chamo a função que faz esse trabalho. Então em cada uma das 10 macros que eu fiz, eu apenas chamo uma função que pinta de vermelho. Tá? Nesse caso é um exemplo de onde você usa funções. Tem que escrever vários códigos iguais em várias macros, cria uma função só para aquele código que faz aquilo, depois você só chama. Tá?
Vamos aprender isso, talvez, nas próximas aulas. Nesse momento eu quero apenas mostrar para você como que o VBA está estruturado. Então temos macros, que são procedimentos, pode ser subprocedimentos ou functions, objetos, que tem métodos e propriedades, que nós alteramos, tá? Nós manipulamos. Geralmente, quando as pessoas começam a aprender VBA, elas começam pelo gravador de macro do Excel, tá? As pessoas ensinam VBA utilizando esse gravador de macro. Eu particularmente sou contra o gravador de macro, não que eu sou contra. Eu sou contra a ensinar começando por ele. Por quê? Porque ele confunde muito as pessoas, tá? É uma ferramenta excepcional, sensacional, desde que você já tenha um certo domínio. Muitos alunos chegam até mim, não entendem VBA, acham difícil VBA, porque começam a estudar da forma errada, ou as pessoas começam a ensiná-los de maneira totalmente equivocada. Um exemplo é o gravador de macro. Eu vou te dar um exemplo agora. Quando você clicar em desenvolvedor e apertar gravar macro, vai aparecer para você essa janela, com aqui o nome da macro. Aqui eu vou colocar um nome qualquer, por exemplo, colocar borda, ok? Agora, quando eu clicar no botão OK, cliquei em OK. O que está acontecendo aqui? O Excel ele está gravando tudo o que eu estou fazendo. Tudo que eu fizer a partir de agora, o Excel ele vai gravar e transformar em código. Tá? Então, vamos fazer um exemplo. Eu vou selecionar desde A1 até D10. Então, selecionei A1, D10. E eu vou colocar uma borda. Então, eu vou clicar aqui em página inicial. Vou clicar nesse botão. E todas as bordas. Pronto. E vou clicar em A1. Repare que eu estou gravando uma macro, que eu selecionei um intervalo e eu coloquei uma borda nesse intervalo. Agora eu vou clicar em desenvolvedor e vou clicar em parar a gravação. Pronto, eu gravei uma macro. Tá? Essa é a forma que ensinam as pessoas quando elas começam a aprender VBA. Bom, será que essa macro está funcionando? Eu vou selecionar esse intervalo e vou deletar o que eu fiz. Se eu clicar nesse ícone chamado macros, aparecem aqui todas as macros que eu já criei. Uma das macros é a macro colocar borda, que a gente gravou agora, inclusive. Se eu clicar em executar, olha lá, executou. Então, pô, legal, eu gravei uma macro que está funcionando. Se eu vier aqui e inserir um botão, por exemplo, ilustrações, inserir um botão, vou atribuir a esse botão a macro colocar borda. Eu vou deletar isso daqui, vou clicar no botão, opa, legal, gravei uma macro, está funcionando. Aí a pessoa já fica feliz, está aprendendo VBA. Porém, se você for acessar o código gravado por essa macro, o Excel criou aqui um outro módulo, módulo 2, tá? Você pode criar vários módulos, tá? Para organizar como quiser as suas macros. Essa aqui é a macro colocar borda. Olha o tamanho dessa macro. Olha quantas linhas de código que o Excel, que o VBA escreveu. Para colocar uma borda até a linha 10, precisa escrever tudo isso daqui. Isso aqui é um pesadelo. Isso é um terror. Para quem está começando a programar em VBA. Na primeira aula, o professor ensina a gravar macro. Uma coisa simples como essa, um código enorme, é óbvio que a pessoa vai achar o VBA difícil, que não vai entender, que vai querer desistir. Tá? É por isso que eu não ensino dessa forma. Eu ensino conceitos, propriedades e métodos. Eu disse lá no começo que se você entendesse isso, ficaria muito fácil para você. E eu vou te provar agora. Eu vou apagar isso aqui, tudo isso daqui. E esse código enorme que o gravador de macro escreveu, eu vou apagar também. Tá? Isso aqui para mim é lixo. Tá? Isso aqui é tudo lixo. Eu tinha 43 linhas de código, eu contei. 43 linhas de código para colocar uma borda. O cara que estuda na VBA Academy, que entende que o VBA é feito de objetos, métodos e propriedades, ele não precisa daquilo ali, daquelas 43 linhas. Ele vai escrever, primeiramente, o nome do intervalo, que vai de A1 até D10. Então, range A1,
dois pontos, D10. Pronto, ele fez referência ao intervalo, correto? E agora, o que ele faz? Aperta o ponto. O que o ponto faz? Lista para mim. O ponto é a tecla mágica. Vai listar todas as propriedades. O que eu quero? Eu quero a borda. Então, borders. É intuitivo isso daqui, tá? Borders. Ponto, de novo. O que eu quero? Eu quero aplicar uma borda. Essa borda, ela possui um estilo, que pode ser contínuo, tracejado. Então eu vou pegar a propriedade line style. E agora igual. Qual que é o estilo da borda? Qual que é o estilo da borda que eu quero colocar nesse intervalo? Tracejado, contínuo, grosso, fino. Contínuo. Excel continuous, que é uma constante que representa uma borda contínua. Eu tinha um código de 43 linhas que nem eu entendia direito, que era lixo, gravado pelo gravador de macro. Agora que você sabe programar, que você entende conceitos e fundamentos do VBA, que você aprendeu no VBA Academy, com uma única linha de código, que você entende cada letra do que você escreveu, você faz exatamente a mesma coisa. Tá? Então essa linha de código, executando ela, você vai ter exatamente o mesmo resultado que você tinha com um código enorme, gravado pelo gravador de macro, que você não conseguia entender, tá? Muito difícil de compreender. E agora, obviamente, se você quiser fazer qualquer tipo de alteração nessa macro, eu quero aumentar o intervalo, eu quero mudar o estilo da borda, você vai vir aqui e vai fazer a alteração tranquilamente, porque você sabe o que você está fazendo. Tá? Então esse que era o objetivo dessa aula, é fazer você entender como que o VBA funciona. Objetos, tem propriedades e tem métodos. Você usa o VBA para manipular essas propriedades e esses métodos. Como é que você faz isso? Põe o nome do objeto e aperta o ponto. Vai aparecer a lista de propriedades. Escolhe uma propriedade, sinal de igual, e põe o valor da propriedade. E assim você vai fazendo tudo no Excel. Tá? Claro que não se resume a apenas isso. Tem outras coisas. Estruturas de decisão. Fazer o Excel pensar. Se acontecer isso, faça aquilo. Se acontecer isso, faça aquilo outro. Estruturas de repetição. Executar vários códigos repetidas vezes. São estruturas que a gente vai aprender no decorrer desse curso. Formulários, tá? Enfim, são várias coisinhas. O esqueleto é esse, tá? Entender o que são objetos, propriedades e métodos, tá? Como é um curso básico, estou passando apenas por cima para ficar claro na tua mente. É claro que lá na plataforma, nosso curso completo, tem tudo muito mais detalhado, tá? Mas lembrando que o objetivo desse curso é apenas iniciar você na programação. E mesmo assim eu estou trazendo da forma mais didática possível, tá? Na próxima aula, na outra aula, vamos começar a entender sobre variáveis, o que são variáveis, e o objeto range. Tá? O que é o objeto range? É a célula. Vamos dedicar uma aula específica, exclusiva para esse objeto, porque ele é o objeto mais importante do Excel. Tá? O que seria o Excel sem a célula? Não seria nada. Tá? Então, para o VBA, o objeto range, a célula, é o mais importante do Excel. Vamos aprender a preencher uma célula, um intervalo, a deletar, a contar quantas linhas existem em um intervalo para preencher informações sempre na linha de baixo, copiar, colar, etc. Vamos fazer uma aula bem completa sobre o objeto range e sobre variáveis na próxima aula, beleza? Gente, essa aula, 59 minutos, 1 hora de aula. Por hoje era isso daqui, tá? Eu queria apenas fazer você entender o VBA. Não é um bicho de 7 cabeças, é muito simples quando você entende, tá? Então se você gostou, já deixa aí o teu like, comenta aqui embaixo o que você achou, se você achou difícil, se achou complicado, se achou tranquilo, o que dá para melhorar nas próximas aulas, quais suas sugestões, tá? E obviamente compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, que você sabe que querem aprender VBA, beleza? Então por hoje era só. E um forte abraço.